Então, eu fiz mais 3 sketchbooks. Pois é, eu sei. Mas os vídeos dos sketches com alto relevo alcançou a minha meta, então eu trouxe pra vocês a parte final, que é como montar o miolo do seu sketchbook. A não ser, é claro, que vocês queiram saber como eu fiz esses Spiritual Stones de Ocarina of Time bem legais aqui na capa. Mas aí, se pá, eu preciso, talvez, não sei, alcançar a metinha de 150 inscritos? Se não, eu não vou ter nem tempo de usar esses sketchbooks, não é mesmo? Ia ser bacana, né? Sei lá, só jogando isso aqui no ar. Fica a critério de vocês. Bom dia, pessoas! O vídeo de hoje é o sucessor espiritual do vídeo de Faça Você Mesmo seu próprio sketchbook de milhões. Milhões? Ah, vai me dizer que você ia achar uma lindeza dessas barateza por aí. Bom, é isso aí mesmo, foi o que eu pensei. Se você não viu esse vídeo de DIY, eu vou descobrir como coloca cards nesse vídeo, porque eu ainda sou meio noob, e se eu não descobrir, bom, o link vai estar aí na descrição. Então vamos pro nosso tutorial. Bora por partes. Primeiro, quantidade de folhas e tipo de papel. O sketchbook é seu, você coloca a quantidade de folhas do tipo que você quiser. Eu detesto sketchbook com muitas folhas. Eu sou a chata que costuma se enjoar de desenhar num caderno muito grande. Então eu faço os meus mais fininhos porque me agradam mais. Mesma coisa pro tipo de folha. Para rascunho, eu não sou fã de papel muito liso. Então, ao invés de usar um sulfite comum, eu prefiro um papel pólen 90 gramas. Dá para usar Canson, Bristol, papel de aquarela, offset 90 gramas, que é um sulfite mais grossinho. Eu até já fiz com cartolina se você gostar de um papel realmente firme. Independente do tamanho que você escolher para o seu caderno, o processo é o mesmo. Para começar o seu miolo, você precisa pegar a quantidade de folhas que você quer para o seu sketchbook e dividir pela metade. Vamos supor que você quer um sketchbook de 60 folhas, 20 por 20 centímetros. Então você vai pegar 30 folhas, 20 por 40, separar em montinhos de 5 em 5 folhas e dobrar esses montinhos ao meio. Vale lembrar que se você gosta de folhas mais grossas, tipo uma cartolina da vida, eu recomendo que você divida em montinhos menores de 4 ou 3 folhas cada, pra ele não ficar muito ruim de furar depois. Porque sim, a gente vai ter que furar isso aí. Eu tô fazendo esse miolo no tamanho 13 por 16, caso vocês queiram saber, porque eram as sobrinhas dos papéis que eu tinha pra fazer os sketchbooks quadrados. Aí eu dobro os montinhos e... bom, vocês vão me desculpar, mas eu não sou nenhuma expert em anatomia livral nem nada, então eu não sei o nome em português disso, mas em inglês cada montinho dobrado de folha se chama signature. Para facilitar eu vou chamar de montinho mesmo e é isso aí. Dobrado todos os seus montinhos, eu tô usando para os meus mini sketches aqui 6 montinhos com 5 folhas de papel pólen cada, totalizando 60 folhas. Para fazer a perfuração da nossa costura tem 2 jeitos de se fazer, com um agulhão e feltro e com uma serra. Sim, uma serra dessas pequenininhas de arco para serrar cana, MDF, etc e tal. Os dois têm seus prós e contras. O agulhão tem um acabamento mais bonito, porém só dá para fazer um furo por vez, e em cada montinho separado, que toma muito mais do seu tempo para fazer. Já a serra, apesar de não resultar num acabamento tão bonito, e vale lembrar que isso é puramente opinião própria, dá para furar todos os seus montinhos de uma vez só. Como esse é o meu sketchbook número 12 em só 2 semanas, eu vou poupar o meu esforço e vou usar a serra. Mas eu vou mostrar para vocês como furar com o agulhão em um dos montinhos. Se vocês preferirem esse método, aí é só repetir a mesma coisa nos outros blocos. Mas antes dos furos, você precisa fazer uma marcação. A parte lateral do seu caderno, onde você vai fazer a costura, se chama lombada. E a primeira coisa que você precisa fazer é marcar o meio dela. Marcando o meio, você também vai marcar 2 centímetros para dentro das 2 extremidades. Para alguns tamanhos, 3 furos já são o suficiente, mas cadernos acima de 20 centímetros de lombada, já é legal vocês fazerem 5 furações. E essas furações vão ficar no meio de cada uma das furações prévias que você fez. Eu vou deixar com 3 porque o meu caderno é pequenininho e realmente não precisa de mais do que isso. Feitas as marcações, tá na hora de furar. É só colocar umas pecinhas de feltro em cima da sua mesa. E na verdade pode ser qualquer tecido, tá? O feltro é mais grossinho, por isso que eu tô usando ele.
Aí o que você vai fazer é abrir o seu montinho com as marcações para cima e a dobra dele precisa estar em cima do tecido. Aí é só vir com o agulhão e fazer a pressão em cima das marcações bem certinho. Já com a serra, a primeira coisa que você vai fazer é fixar o seu miolo na prensa, bem retinho, deixando só a borda da lombada para fora da prensa. Dá pra ver que os meus montinhos não são exatamente do mesmo tamanho, mas isso é porque eu tô usando as sobrinhas de outros sketchbooks. Eu não me importo com isso, inclusive dá até pra dar uma escondida nisso depois, mas eu vou deixar porque pra mim tá tudo bem. Então vamos lá, com a serra é bem simples. Talvez valha avisar que você precisa da ajuda de um adulto responsável por fazer essa parte, porque, bem, é uma serra. Não, pera, talvez não. Com certeza você precisa de um adulto responsável. Se você for desastrado, pede pra alguém com menos chance de, sabe, causar acidentes. Em cima da marcação, você vai serrar o papel até alcançar a última folha do seu montinho. Agora que você passou pela parte mais mortal desse processo, você pode soltar o seu miolo e é importante que você mantenha os montinhos na mesma ordem que eles estavam prensados. E agora é a parte da costura. Para costurar, você pode usar uma agulha comum, mas eu altamente recomendo que você use uma agulha curva. Vai facilitar 1000 vezes o seu trabalho e ela vem naqueles kitzinhos de agulha de 25 peças que vendem por aí. Quanto à linha, eu uso essa linha de poliéster encerada. Ela não tem a menor chance de romper, a não ser que você seja o Hulk, e não embola. Você não precisa duplicar a linha na agulha e ela pode ser comprada tanto nesse rolinho de 100 metros quanto nesses Brag Nights que eu sempre esqueço o nome. Dá para usar linha comum? Sim, mas já adianto que há sofrimento no seu futuro se você escolher usar ela. Se for para usar, compra um pedacinho de cera de abelha para encerar a linha e fazer com que ela embole menos. E vale pontuar que a palavra-chave nessa frase é menos. Segue aqui um tutorialzinho de meio segundo de como encerar a sua linha. Mas, Tiara, quanto de linha eu preciso? Boa pergunta. A quantidade da linha depende do tamanho do seu caderno. Mas um esqueminha simples para tirar a média é usar a largura da sua lombada multiplicado pela quantidade de montinhos que você está usando. Não precisa medir, é só esticar a linha em cima do seu caderno e puxar quantas vezes você precisa. No meu caso, eu tinha 6. Então, peguei mais ou menos 6 medidas e meia. Se você estiver usando linha normal, você precisa duplicar ela na agulha, então precisa do dobro de linha, não se esqueça. Eu tive que passar a linha na agulha fora do ângulo da câmera porque eu sou míope. Mas o lado bom de estar usando essa linha grossa é que só de passar ela na agulha ela vai ficar presinha, o que significa que eu não preciso dar nó. Eu deixo uns 5 centímetros de linha e vai funcionar, confia. Para costurar, você precisa deixar a lombada pro lado distante de você e pegar o primeiro montinho que tá ali, com a furação virada para cima. Aí você abre ele, expondo todos os furos e passa a linha no primeiro buraquinho da direita. Deixa uma sobra de mais ou menos uns 15 centímetros da linha para depois você poder amarrar esse laço. E daí pela parte de baixo do bloquinho você passa a agulha pelo segundo furo. Puxa toda a linha até ela ficar bem retinha, sem soltar aquela sobrinha que você deixou. E daí por cima você vai pro terceiro furo. Se você está usando 5 furos, faz esse mesmo zigue-zague até chegar no último furo da esquerda. O retorno é o contrário. O seu fio agora está na parte de dentro do montinho. Aí você passa a linha para o furo da direita e inverte o zigue-zague. E vocês vão me perdoar a tremedeira. Esse movimento de pinça com os dedos, tentando mostrar para vocês no melhor ângulo de câmera, faz a minha mão parecer que tá passando por uma turbulência frenética, mas acho que dá para entender. Quando você chegar no furo da esquerda, aí é só fazer um nozinho com a linha para você fechar o circuito. Vale lembrar também que essa não é uma costura pensada para aparecer. Ela vai ficar escondida, então não tem problema ficar meio feinha. Mas né, se por acaso vocês quiserem um tutorial de como fazer costura exposta, vocês podiam, sei lá, colocar nos comentários o quanto vocês queriam que eu fizesse um vídeo sobre isso. Só dizendo, é uma ideia. Talvez a interação de vocês me anime para gravar esse vídeo também.
Feito o nozinho, pode cortar a linha se estiver sobrando muito dela, mas não precisa deixar muito junto não. Eu recomendo deixar aí uns 2 ou 3 centímetros de linha depois do nó. Agora você pega o próximo montinho e junta com o que está na sua mão. Segura ele pelo meio que nem eu mostro aqui e agora a costura vai ser um pouco diferente. Você vai passar a linha pelo primeiro furo e voltar no segundo. Deixa a linha bem tensionada e agora você passa a agulha por debaixo da linha do primeiro montinho antes do furo. Puxa toda a linha e aí passa debaixo da linha de novo. Só que depois do furo dessa vez. Puxa toda a linha de novo e aí você vai passar pelo mesmo segundo buraco. Você vai repetir isso até chegar no buraco mais da direita à esquerda. Você vai repetir isso até chegar no buraco mais da esquerda, no caso de estar fazendo com 5 furos. Aí no último buraquinho da esquerda, você vai fazer a mesma coisa. Passa a linha por debaixo da linha do primeiro montinho, só que ao invés de ter a linha do outro lado para poder passar embaixo, aí você vai direto para o buraco do terceiro montinho que você vai pegar. A partir daí é onde a agulha curva brilha. Quando você passar para o próximo buraco, você vai passar a agulha no vão do montinho anterior. Esse é o vão do montinho que você está costurando agora. Esse é o vão do anterior. Você passa a agulha como se você fosse enganchar o laço que você fez antes. E aí, depois de puxar toda a linha, você volta com a agulha para o mesmo buraco do terceiro montinho, simulando mais ou menos o mesmo esquema que você fez antes quando a linha estava exposta. A partir daí, você vai repetir os mesmos passos até chegar no último montinho do seu caderno. Para fazer a finalização, você só precisa fazer um nó. Passa a linha pelo vãozinho anterior, só que ao invés de puxar toda a linha, passa de novo a agulha por esse loop antes de fechar. Eu faço 2 nozinhos da mesma forma só para garantir e aí sim eu fecho e corto o resto da linha. Pronto, a parte de costura do seu sketchbook está pronta. Eu gosto de prensar ele depois de costurar para ajeitar a fibra do papel e deixar ele o mais fininho possível. Eu deixo na prensa de um dia para o outro, mas umas 2 horas já é o suficiente. Ainda prensado, a gente precisa passar a cola nessa lombada toda, para segurar a linha e todas as páginas no lugar. É para usar cola PVC normal mesmo, a mesma que eu usei no vídeo da capa. E eu uso um pincel para espalhar bem. Não precisa usar cola como se a sua vida dependesse disso, mas também não é bom usar pouco. O suficiente para cobrir toda a lombada sem escorrer é o ideal. Se você tiver a santa paciência de esperar secar uma camada e depois outra, eu recomendo. Mas se você é que nem eu e não consegue esperar as coisas ficarem prontas como deveria, pode fazer uma vez só. O tempo de secagem da cola depende da marca que você está usando. Para todos os efeitos, mais 2 horas de espera é o mínimo que você pode começar a manipular o seu miolo. Para fechar a estrutura do seu caderno, você precisa de 2 folhas guarda, do mesmo tamanho que as suas folhas dobradas ao meio. Para dar um melhor acabamento, eu faço mais uma dobra a 1 centímetro de distância do meio, porque essa guarda vai ser colada no miolo e também vai ser colada na capa. É ela que vai segurar o miolo no lugar. Você vai passar a cola nessa faixa que se formou. E o lado da folha que tiver essa dobrinha, ela fica junto com o miolo. A metade que não tem essa dobrinha extra fica para fora. E tenta não fazer que nem eu e colocar muita cola para não vazar além da sua marcação. Aí você cola essa página bem rente da sua lombada.
E daí você repete a mesma coisa na parte de trás. Olha, tecnicamente o seu miolo já tá pronto, mas você pode colocar alguns extras. Lembrando que toda vez que você usa cola, você tem que esperar o seu miolo secar para dar continuidade. Se você quiser um marca-página, é agora que você vai fixar ele. Você vai colar a sua fita bem no centro da sua lombada, um pouquinho além do primeiro furo da esquerda. E é para passar cola por toda a parte que tiver contato com a lombada. Aí você deixa ela secar um pouquinho e para ela não ficar no seu caminho, eu encontro a metade do meu sketch e coloco a fita para dentro. O melhor acabamento que você pode dar para sua fita é selando com fogo, porque senão ela eventualmente vai começar a desfiar. E bem, eu recomendo novamente que você tenha a assistência de um adulto não desastrado para fazer isso para você. E aqui vai a minha segunda lição de vida, crianças. Por menor que seja, não enfiem o dedão em algo que acabou de ser esquentado com fogo. Mas assim, não é para transformar a fita num sacrifício, tá? É só gentilmente encostar a chama na pontinha para ela selar. Depois eu não tô afim de ouvir reclamação de gente que botou fogo na casa por causa disso, tá bom? Ok? Ok. O segundo extra é o cabeceado. Esse aqui é o cabeceado falso. O verdadeiro mesmo você costura direto no miolo. Mas quem tem tempo pra isso? O cabeceado serve para esconder as imperfeiçõezinhas do seu miolo. Eu acho que fica mais bonito com, e apesar de ser bem baratinho, se você não achar, dá pra passar sem. Ele vem em 1 metro e eu vou cortar os pedacinhos do exato tamanho da minha lombada. Aí você cola ele bem rente ao topo, de forma que a parte coloridinha dele fique um pouquinho pra fora. E tá aí, tá finalizado o seu miolo. Pra saber como colar ele na sua capa, bom, o vídeo vai estar linkado aí no box de informações. Mas espera aí! Antes de ir lá ver, dá um like nesse vídeo. Se inscreve para mais projetos de desenho e RPG e ativa o sininho. Já sabe, né? Se bater a minha meta lá do começo do vídeo, eu continuo com essa saga de encadernação. Comenta aí se o tutorial ajudou você e me marca no Insta e no Twitter se você resolveu fazer o seu próprio sketch. Eu tenho um Insta e um Twitter, mas ninguém fala comigo, aí fica difícil, né? Agora vai lá ver como eu fiz uma capa lindona para os seus sketchbooks e até a próxima semana. Fui!